Salmo 51, versículo 12. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? A Bíblia, ela não esconde nada, ela registra. Eu quero falar um pouquinho aqui de Davi, quando ele escreveu esse salmo aqui. E nós falamos muito das vitórias dele, né, por derrotar Golias, por ser um adorador, e o próprio Deus disse que ele era segundo o coração dele. Mas esse salmo aqui, você nota que ele, lá no Salmo 8, por exemplo, no capítulo, Salmo 8 não, versículo 4, no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, você vê ele falando assim: em paz eu deitarei e dormirei, porque o Senhor me sustentou. E em vários salmos a gente vê a vitória dele, como os irmãos conhecem diante de Golias, a sua fé, o seu otimismo diante da batalha, não era qualquer coisa que entristecia ele. E nesse dia aqui, você vê que ele está triste. E eu quero comentar por que ele está triste. Em Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11, a gente vai ver que Davi, ele comete um erro grave, um pecado. E a Bíblia diz assim que os soldados de Israel estavam numa guerra contra os edonitas. E a Bíblia diz que Davi não saiu para a peleja, para guerrear. E a Bíblia diz que ele passeava no terraço da casa real. E a Bíblia diz que ele olha de lá e vê Betseba se banhando. E a Bíblia diz que ela era formosa à vista, bonita de se olhar, conforme a tradução. E ele pergunta quem é a mulher, e alguém responde para ele: aquela mulher é mulher de Urias, o heteu, seu servo. E ele manda trazer a mulher, e ele deita com ela, e depois ela manda uma mensagem para ele falando que está pelejada ou grávida com criança, conforme a tradução, né? E eu não sei se ele ficou em casa porque o soldado convenceu ele a ficar, porque teve algumas partes da Bíblia que você vai encontrar isso, que os soldados não querem que ele vá mais para a batalha com medo de perder ele. E ele ficou passeando na casa real. Mas o importante é o seguinte: e se você notar também, a Bíblia fala bem assim, que ele tinha acabado de levantar, e era à tarde, estava dormindo de tarde. Tinha acabado de levantar, estava dormindo aquele sono da casa, e olhou. E a Bíblia, ela não tem nada a esconder, ela coloca tudo. A história de Davi é interessante, e é a única vez que a Bíblia registra um erro dele. E como se isso não bastasse, quando ela manda a notícia, ele vai e manda Joabe, né, manda alguém lá na guerra para ver como a batalha está, e manda Joabe trazer Urias para trazer a mensagem, sendo que Urias era um soldado de elite dele. Se você olhar lá em 2 Samuel capítulo 23, é o versículo 29 ao 39, que você vai ver a relação dele lá dos 37 soldados valentes, ou soldado de elite dele. Urias está na relação lá dos soldados dele, na última relação lá dos soldados dele. E ele vai e manda trazer Urias. E Urias vai trazer a mensagem para ele, fala como está a guerra. E ele vai e manda Urias descer à casa dele
né, descansar, tomar banho e deitar com a mulher dele. Olha a intenção dele, né? Era que a mulher está grávida do marido dela, mas ele estava numa batalha, já tinha tempo que estava numa batalha, para você ver o cálculo, o que é o pecado, né? Ele pode atingir o mais, né, o xodó de Deus lá, que era Davi, e atingiu ele. E você vê que ele continuou, ele errou e continuou. Só que a Bíblia diz que o soldado não desceu à casa dele. O camarada era tão fiel a ele que ele foi e se deitou na porta do palácio e dormiu no relento. Aí deram a notícia para Davi que ele não tinha descido à casa dele, porque ele foi e falou bem assim: ó, Israel está em guerra, os meus companheiros estão numa batalha, dormindo. Como eu vou deitar, descer na minha cama, deitar com a minha mulher e repousar, sendo que os meus companheiros estão em uma guerra? E ele fez a mesma coisa, como se estivesse no campo. Ele agiu e deitou. E Davi continuou. E Davi, quando viu que ele não fez isso, deu um jantar lá e embebedou ele. A Bíblia disse isso. E ele foi e fez a mesma coisa, não voltou. E Davi manda uma carta pela própria mão de Urias para entregar a Joabe. Joabe era o general de guerra dele e sobrinho dele também, do rei Davi. E pela própria mão de Urias, ele entregou essa mensagem. Ele entregou a Joabe, mandando que Urias colocasse ele na linha de frente, né, onde as flechas alcançassem ele, ele morria. E Joabe fez dessa forma, colocou ele, tirou até, se você ver no texto lá, tirou até a proteção dos soldados de trás, e eles não podiam aproximar muito do muro, onde as flechas alcançariam. E isso aconteceu, e a flecha veio e matou Urias. É uma coisa muito grave. Eu só estou querendo mostrar para vocês o que é o pecado, né? Porque nós aceitamos a Cristo, não é, né, é uma maravilha, é muito bacana, mas nós não podemos quebrar princípio. Para você ver o que é uma mente desocupada. E ele foi prosseguindo nisso. E aí Urias morre. O luto duraria 7 dias. Antes disso, ele levou a mulher para o palácio. E isso deve ter passado 1 ano mais ou menos. Rapaz, para você ver o quanto durou esse negócio. O menino nasceu. Só que no capítulo 12 você vai ver que Natã, o profeta de Deus, vai visitar Davi. E ele vai contar uma história, uma parábola para Davi, e Davi vai cair igual um patinho. Ele veio e falou bem assim: ó, tinha um homem rico e ele tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e tinha um pobre vizinho dele que só tinha uma cordeira. E vindo, né, os visitantes à casa desse homem rico, ele foi e matou a cordeira ou a ovelha do homem pobre e serviu de guisado para os seus convidados. Ele achou que era alguma coisa que tinha acontecido no reino dele. E a Bíblia fala que ele irou. E falou bem assim: vive o Senhor, que digno de morte é esse homem. E ele tem que devolver 4 vezes mais da cordeira que ele matou. Ele vai citar a lei lá de Levítico, a lei de Moisés, que você quando roubava de alguém, você tinha que devolver 4 vezes mais. Por isso que Zaqueu fala isso também, né? Aí você vai ver no versículo 7 do capítulo 11, do capítulo 12, Natã falando bem assim: esse homem é você. E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te dei o reino de Israel,
eu te dei a casa de Saul, eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei Israel, e se te faltasse alguma coisa, eu te acrescentaria. Aí, por que você foi pegar a mulher de Urias, o heteu, seu servo? E você vê que ele foi escondendo isso. Você está observando como é uma bola de neve? Ele cometeu um erro, tentou acobertar aquele erro. Como o pecado cega? Como o pecado pode te trazer consequência? E ele rouba a alegria. O distanciamento de Deus, quando você quebra a relação com Deus, você acaba a sua alegria. Você não tem mais alegria. É isso que ele está pedindo aqui no Salmo 51. Torna-me da alegria da tua salvação, porque ele perdeu essa alegria. E é isso que acontece. Isso pode acontecer com o mais nobre filho de Deus, igual aconteceu com Davi. O pecado, ele faz exatamente isso, ele nos distancia de Deus. E nós, como igreja de Cristo, nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nos distanciam de Deus. Porque tudo que começa errado, termina errado. Porque Davi era conhecedor do Senhor. Quando você vem de fora com os seus erros, né? Deus, ele te acolhe, mas não é para você permanecer no seu erro, porque ele disse isso para a mulher, né, samaritana, para a mulher adúltera. Ele falou: vai e não peques mais. Então, quando você quebra princípios, quando você conhece a Deus e troca Deus por outras coisas, tem consequência. Tem consequência. Porque tudo que começa errado, dá errado. Tudo que começa errado, dá errado. Quando, por exemplo, você tem um ministério de cantar, de louvar, seja do que for na casa do Senhor, porque muitas vezes acontece isso. O servo do Senhor faz isso. Ele fala assim: eu vou fazer uma coisa errada, depois eu volto e conserto. Você já está começando errado e não vai dar certo. Não dá certo. Davi conhecia Deus. Tudo o que Davi fazia era para agradar o Senhor. O próprio Deus falava isso. É o único erro que você vai ver ele cometendo. Ele cometeu erro. Mas isso não... Mas segundo, né, os estudiosos aí, eles falam que essa consciência pesada durou 20 anos de Davi. Mas ele reconhece. Você vai ler os Salmos e você vai ver que ele reconhece o erro dele. Ele não fez igual Saul, que Saul mandava matar os profetas. Ele respeitava o homem de Deus. E então você nota que o erro, ele tem uma consequência grave. Quando você quebra princípio, quando você corta a relação com Deus, isso vai te trazer uma consequência grave para você que já conhece a Deus. Então isso e você vê que ele vai julgar e pensando que era alguém do reinado dele. Isso durou 1 ano, porque você vai ver que um menino nasce, depois que Natan sai, o menino adoece. E Davi vai jejuar, orar durante 7 dias, sem comer, com o rosto no pó. E a Bíblia fala que ele chamava ele para sentar à mesa e comer, e ele não comia. Até que ele ouviu o servo dele cochichando, e o servo dele, com medo de dar notícia para ele, falou bem assim: rapaz, se ele está dessa forma, não come, não bebe, e quando nós demos a notícia que o menino morreu? Aí a Bíblia fala que Davi foi e percebeu que eles cochichavam, e Davi foi e perguntou: o menino morreu, né? Ele falou: o menino morreu. Aí Davi levantou, comeu e bebeu, e eles perguntou: depois que o menino morre, você levanta? Ele fala: quando o menino não era vivo, eu jejuei, eu me consagrei, fiz várias coisas para ver se o Senhor tinha misericórdia, mas o menino morreu, né? E agora eu posso ir até ele, mas ele não pode vir até mim. Então você nota que a nossa vida cristã, ela é uma maravilha,
Você aceita Cristo, é muito bom. Nós servimos a Deus. Mas nós não podemos quebrar princípio. Porque Paulo falou bem assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, é muito importante a gente observar isso, porque não é julgando, e nós não podemos julgar também, mas muitas coisas que nos traz tristeza, às vezes é próprio erro que nós cometemos. E nós temos a chance de consertar. Enquanto estamos vivos, temos a chance de consertar. Porque você vê que Davi, ele fez isso em uma época que não era para ele estar em casa. Ele era o melhor homem de guerra que tinha em Israel. Ele não era para estar em casa. Então, quando você não faz a obra de Deus, aquilo que é para fazer, você faz outras coisas. Então nós não podemos trocar as coisas de Deus quebrando os princípios dele. Isso pode nos trazer tristeza. E Davi aqui, ele estava triste, amargurado até a morte, muito aborrecido. E você vai ver que ele não... É interessante que ele não prevalece no erro dele. Ele reconhece, você vai ler no texto que ele fala: eu pequei contra ti, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele está sempre diante de mim, batendo a porta, a consciência pesada. Depois você vai ver lá na frente no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai ver ele falando dessa forma. Então, o erro, ele nos traz consequência. Quando nós conhecemos a Deus, nós não podemos cometer esse pecado. Qualquer pecado, eu estou dizendo, trocar Deus, esquecer de Deus. Porque eu estava lendo esse texto, eu estava meditando, olhando, isso durou mais de um ano. Porque 9 meses uma pessoa fica grávida. E você vê que Davi escondeu isso tudo. Ele foi escondendo, ele foi tentando corrigir quem era Davi. Quem é Davi? Então a Bíblia, ela não esconde nada, ela expõe erros e acertos. E Deus vai falar com ele, falou assim: você fez isso no oculto. E o que eu vou fazer com você, eu vou fazer para todo mundo ver. Eu vou dar as suas mulheres a outros, ao seu próximo, diante desse sol, para que todo mundo veja. Porque você fez isso no oculto, mas eu vou fazer para que todo mundo veja. Então Davi teve as consequências. E Deus falou bem assim para ele: nunca mais a espada apartará da tua casa. Foi 40 anos de reinado, foi tudo de vitória. Mas não tinha descanso dos inimigos dele. Tinha paz em Israel, mas ele não tinha descanso da peleja. Tanto que quando ele vai fazer o templo, Salomão que faz o templo. E por incrível que pareça, Salomão é filho de Betseba depois. E a Bíblia fala que Deus amou esse menino. Você vê, que depois dos erros dele, e o reinado dele foi passado para um filho da Betseba, que foi Salomão, filho dela. Mas o primeiro morreu por causa dos erros, da consequência. Então você observa que é uma montanha. Ele cometeu um erro, que ele foi virando uma bola de neve. Uma coisa não deu certo, e ele foi se envolvendo, e assim é o pecado. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Então nós devemos não quebrar princípio, servir ao Senhor. Eu não estou falando de religião, mas de princípio. Nós não devemos quebrar princípio. Nós devemos ficar firme, buscando a Deus naquilo que nós temos que fazer. Porque se nós trocarmos Deus por outra coisa, o pecado, ele vem assim, ele vem de mansinho, vai acumulando. Eu vou tentar corrigir um erro com outro erro e não vai dar certo. Então, meu irmão, não corrija erro com outro erro. Porque Deus vai cuidar de você. Deus vai te honrar. E você vai ser vitorioso.